Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro do Depois do Verbo, discutindo a pandemia. Depois do Verbo consiste numa atividade acadêmica proposta pelo Uniesc, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos Culturais, aberto a todas e todos interessados em história, cultura e sociedade. A finalidade é criar momentos de debates e reflexões em torno de assuntos recorrentes da realidade contemporânea à luz das ciências humanas. A iniciativa surgiu como resposta ao desejo e à necessidade de expor, divulgar e colocar à disposição online os trabalhos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos por pesquisadores e pesquisadoras que compõem o Uniesc. Depois do Verbo, reúne docentes e discentes de graduação e pós-graduação vinculados ao grupo de pesquisa para estabelecer diálogos com a sociedade. A primeira edição do projeto foi intitulada Depois do Verbo, discutindo a pandemia. Os encontros em ambiente virtual aconteceram ao longo do mês de junho. E hoje faremos a regravação da mesa composta pela doutora Régua Maria dos Santos, com o tema Feridas Narcísicas em Tempo de Pandemia, Negacionismos e Revisionismos, e pelo professor doutor Valdeci Rezende Borges, com o tema Reflexões sobre o ABC da peleja entre Teresa Batista e a Bexiga Negra. Essa mesa aconteceu no dia 2 de junho e hoje estamos regravando. Em breve, esse vídeo estará disponível no YouTube e aberto para questões sobre o tema. Uma rápida apresentação dos nossos convidados de hoje. A professora Regman é doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, e o professor Valdeci é doutor em História também pela PUC São Paulo. Ambos os professores são professores do mestrado profissional em História da UFCAT, da Universidade Federal de Catalão, e membros do Uniesc. É isso, pessoal. Então, agora eu passo a palavra para o professor Valdeci. Boa noite a todos e todas. Eu quero começar retificando o título da minha apresentação, que é Epidemia em Tempo de Pandemia, o abecedário da beleza de Teresa Batista com a Bexiga Negra, aproximações. Eu vou tentar aqui um pouco tratar de alguns aspectos de uma representação literária acerca de um surto epidêmico de varíola, de Bexiga Negra, recorrendo ao livro Teresa Batista Cansada de Guerra, de Jorge Amado, procurando tecer algumas aproximações com o imaginário que hoje é edificado acerca da pandemia da Covid-19. O medo diante das doenças e epidemias, ele está presente em muitos momentos da história humana, e conforme o historiador Jean Denis, em sua História do Medo no Ocidente, onde ele trabalha de 1300 a 1800, esse sentimento ele é fundamentalmente medo da morte. Para ele, o receio diante das doenças, das epidemias, não é permanente, ele surge e retorna junto às contaminações, produzindo uma certa continuidade ou permanência de comportamentos coletivos, de reações, atitudes que são similares diante das ameaças, permitindo que identifiquemos alguns elementos recorrentes aí em vários surtos. Décadas após a erradicação mundial da varíola, que foi a primeira doença, epidemia a ser, ter uma vacina, que assolou o mundo desde a antiguidade e que coexistiu com a sua vacina por séculos, aí desde o século XVIII, o medo causado por surtos de novas doenças, de epidemias, ele não foi dissipado do imaginário social, ao contrário até. No Brasil, no auge das ações da campanha de erradicação da varíola, que foi criada em 1966, que em teoria atingiu seu objetivo em 71, ao registrar o suposto último caso da doença, a voz de Jorge Amado, engajada socialmente e crítica às desigualdades sociais, ecoou em oposição aos discursos oficiais comemorativos a tal erradicação, quando ele lançou em 1972 o referido romance, que aborda em sua terceira parte
a luta da protagonista contra a bexiga negra em Buquim, Sergipe. Hoje, Boquim, né, a partir de 1976. Tendo iniciado seus trabalhos em outubro de 1970 e finalizado em dezembro, a campanha de erradicação da varíola de Sergipe, ela contava com 80 postos em 76 municípios e notificou, em 1971, a média de 88 casos suspeitos da varíola por semana. E um desses municípios era Buquim. No ABC da peleja de Teresa Batista e a Bexiga Negra, a gente pode perceber muitas aproximações com a pandemia da Covid-19 e mesmo de outras pestes de outrora. Dentre elas, eu apontarei aqui algumas similitudes e vou seguir aí a proposta do Jorge Amado, né, de fazer por meio de um abecedário. Então, começando por A, a bexiga chegou determinada a matar, levando-o a fugir dos abastados. Então, fazendeiros, comerciantes, doutores, médicos. Mas tal regalia de fugir ficou apenas para os endinheirados. Os outros moradores nem fugir podiam, diz o narrador. E ficou Teresa Batista, né, que não demonstrou medo, à frente do combate junto à população. Esse medo da morte e do contágio, levando à fuga, esteve presente também na Europa em vários momentos, conforme delimita, e permeia nosso cotidiano ainda hoje, né, com a fuga dos ricos para o campo, né, ranchos, cidades do interior, regiões mais afastadas do contágio da Covid. B. Observa-se duas atitudes dos médicos, em teoria responsáveis por cuidar da saúde pública. Por um lado, os que exercem a sua função e se contaminam e morrem, não se isolando em casa, se mantendo na linha de frente do combate. E, por outro lado, os negligentes, né, que fogem do juramento e dos pacientes, como é o caso do diretor do posto de saúde de Buquim, que, com medo, se negou a assumir o comando da batalha, trancou-se em casa, só pensava em fugir e apenas ia ao trabalho, ao posto de saúde, por sentir cobrado a cumprir o seu dever de médico. C. Contar o tempo com nova divisão, conforme fez o povo, em antes e depois da peste, tomando o terrível acontecimento como marco das eras, assim como hoje com a pandemia da Covid-19 e como ocorreu também na Europa em outrora, quando cidades foram sitiadas por doenças, postas em quarentena e confrontaram com a ruptura com o estilo de existência habitual, sendo tudo outro conforme delimita. D. Desembarcou do trem cargueiro na cidade a Bexiga Negra. E como a pandemia atual, não é? O vírus veio de fora. Né? Ele não veio de avião, né? Nem do outro lado do mundo, como hoje, mas das margens do São Francisco, das gargantas de pedras de piranha, embarcou no trem de Propiá, inoculou-se nos tripulantes e desceu, desembarcou em Buquim. Mas outros tantos males já atingiam e amedrontavam o povo, como hoje também, né? Que ao lado da Covid a gente convive com uma série de outras doenças epidêmicas e também com fatores que as agravam, como o analfabetismo. Era malária, lepra, chagas, febre amarela, disenteria e outras febres. Possuía essas epidemias aliados poderosos, diz o narrador, como os donos de terra e mesmo os agentes do governo. Elas dizimavam um batalhão de pessoas que poderia tomar as terras e dividi-las, sendo pestes necessárias e beneméritas à indústria da seca e também para manter a sociedade constituída e conter o povo. Pois, diz o narrador, essa gente com saúde e sabendo ler era um perigo medonho. Como hoje, matavam essas pestes, sobretudo, os de baixo, negros e analfabetos. F. O povo, por sua vez, contava com menos aliados. A religião, uns poucos médicos e enfermeiros, professorinhas, enfim, diz o narrador, uma tropa minúscula contra o numeroso exército dos interessados na vigência da peste, em manter e ampliar limites de fazendas, em cultivar o medo, em impor respeito e explorar o povo. G. A bexiga chegou devagar.
até que os casos viraram alarmantes notícias nos jornais, em manchetes nas páginas inteiras, nas primeiras páginas. A varíola ataca outra vez, como fez a Covid, que aos poucos foi tomando conta de todos os meios de informação e comunicação e noticiários. H. Mas por que veio a bexiga tão virulenta? As explicações também se assemelham, de certa forma, às atuais, onde figuram as aglomerações, os deslocamentos populacionais e os pecados do carnaval, o tardio isolamento social e a quarentena, a falta de investimento público em saúde. A oposição atribuiu o surto às comemorações assintosas e às muitas visitações da comitiva estadual celebrando a presumida erradicação. Outra explicação válida era a ausência de qualquer real medida preventiva. O descaso das autoridades de saúde pública, a falta de atenção com os problemas das endemias e das epidemias rurais, engolidas às verbas pela corrupção. Versão essa que foi considerada notícia falsa e desmentida pelos órgãos do governo. No entanto, como a infraestrutura sanitária era precária, encontrou a bexiga favorável terreno, o pântano da lama, a fedetina, o lixo, que a fez engordar, crescer, fortalecer para a peleja recém-iniciada, e com o vento elevar-se no ar. Já para as beatas, e conforme o ideário bíblico, a praga era enviada por Deus em castigo aos pecados dos homens, todos entregues à devassidão, os condenados. Consoante Delimur, uma população atingida por peste, chocada, sempre procurava uma explicação para o ataque. De quem é a culpa? E, em geral, formulavam 3 explicações: a corrupção do ar, os tameadores do contágio, pessoas e circunstâncias que espalharam uma doença, e, por fim, Deus irritado com os pecadores. E, nas vastas comemorações, deu-se viva a todos que comeram a verba destinada à luta contra as endemias rurais. Ratos bem situados, diz o narrador, que a devoraram no processo burocrático entre a capital e o interior. Saudando a extinção da epidemia e a inserção da cidade na idade de ouro da saúde, o diretor do posto de saúde, desinformado, dissimulava politicamente sua precariedade material e de pessoal, fruto da corrupção e dos arranjos políticos, afirmando-a como completamente equipada e aparelhada, capaz de enfrentar qualquer contingência servida por pessoal devotado e competente. O que nos remete também aos dias de hoje, com os desvios de verbas e fraudes nas aquisições de materiais e outros utensílios. J. A erradicação era notícia falsa. Triunfante estava de volta a bexiga negra, produzindo medo e caos social e na saúde. Como hoje temos novos focos da Covid, uma segunda onda, onde já havia recuado. Diferente da bexiga branca, boba, de limitado perigo e pouco matando gente grande, a negra viera para liquidar a população das cidades e das roças. Ao secar as pústulas, se tornavam mais contagiosas, quando as cascas das feridas espalhavam-se ao vento, conduzindo avante o alastrim. Consoante Delimur, outrora na Europa, os fantasmas das pestes retornavam também. O passado não estava realmente morto e podia irromper a qualquer momento, ameaçador no interior do presente. K. A bexiga desembarcou na cidade condenada e em 4 dias as pústulas já se abriam. Mas foi negada. Um alugado de fazenda, mesmo tendo pústulas no rosto, duvidava, minimizava e negava o perigo, como hoje o fazem, não é? Com a Covid, gripezinha, resfriadinho, histeria. Ele dizia que aquilo não era varíola, era apenas uma aspereba, coisa à toa. Conforme Delimur, nos relatos de pestes, quando aparece o perigo do contágio, de início procura-se não vê-lo. L. Em poucos dias, os primeiros resultados. Velórios, enterros, caixões, choro, reza, luto, um tempo suficiente. Depois foram reduzidos os prazos e não houve mais tempo para choro e reza. Mas se no começo o velório ainda era possível, no correr do contágio e dos enterros não dava mais, faltando tempo, gente, animação.
Não se podia mais honrar os mortos com decência, guardar horas a fio a podridão dos cadáveres porta adentro. Não era possível, era preciso se livrar, correndo do corpo infectado, pois essa era uma ocasião de maior contágio. Os primeiros defuntos ainda foram enterrados no cemitério, mas depois chegou o momento em que não havia mais sequer tempo e vontade para o enterro em cemitério, e os finados foram deixados em covas rasas na lama dos caminhos, onde fosse mais fácil. Consoante de Limoux, as pestes europeias de outrora também aduliram e alteraram os ritos coletivos de passagem, pois tinha-se a crença nos eflúvios maléficos emanados do falecido, sendo importante livrar do cadáver depressa. Assim, o velório e o enterro, que desenrolavam na ordem e decência, dados em condições de horror, passaram a ter anarquia, abandonavam os costumes enraizados. Situação similar à vivida hoje, quando a pandemia interferiu na forma de lidar com os mortos, com novas regras para velórios e sepultamentos. M. Silenciaram no arruado as modinhas e os sons presentes na sociabilidade agora extinta, ficando o arruado quase deserto, assim como no campo também foi determinado o fim da pagodeira. Consoante de Limoux, as pestes produziam rupturas com a existência cotidiana habitual, criando outro existir na cidade sitiada, anormalmente deserta e silenciosa, com a suspensão dos divertimentos, assim como hoje presenciamos cidades vazias. Eu estou pensando que a gente está em 2 de junho. Tá? M. Não possuía hospital e recursos de saúde a pequena e interiorana cidade, apenas reduzidos e incapazes profissionais. Um macumbeiro, uma curandeira, ambos de vasta clientela e larga fama nos cuidados tradicionais da saúde da população. E no campo da medicina, uma enfermeira sem diploma, um funcionário misto de enfermeira e vigia do posto, um farmacêutico e 2 médicos. Um desses médicos era um velho clínico, limitado no diagnóstico e no receituário, e o outro era um doutorzinho, de pouco saber, uma meia pataca de doutor, que tinha horror às moléstias em geral e particularmente à bexiga. Falta de recurso de pessoal e estrutura hospitalar que também vivenciamos hoje com a Covid. Na noite do juízo final, noite de medo, constatou-se que era varíola em sua forma mais virulenta, varíola major, a negra, e que era um surto epidêmico. Havia vários casos. Constatou-se ainda que o médico e diretor do posto de saúde desconhecia a realidade local, o tamanho da população, onde estava o estoque de vacinas, se era grande a reserva, quem as aplicaria. No território da bexiga, acuado e com medo, foi orientado a tomar as providências protocolares que o caso exigia, a começar vacinando toda a população. Desconhecimento esse da realidade que nos remete à atualidade, a postura dos agentes de saúde brasileiros que não sabem sequer o número certo e atualizado de infectados, nem de mortos, nem de leitos ocupados nas redes pública e privada. P. Lutava-se com a bexiga com limitados recursos de médico da roça, como hoje, ao se tratar a Covid, com remédios para malária e parasitose, com vermífugo. Usava-se solução de permanganato para passar no corpo e aspirina para a febre. Folhas de bananeira para envolver o doente, papel vermelho nas persianas para evitar a claridade e a cegueira, bosta de boi para fazer fumaça e afugentar os miasmas do ar, e ficar deitado à espera de um milagre do céu ou da morte. Que, das vacinas enviadas pelo governo para erradicar a bexiga, tinha-se apenas um restinho no armário de drogas, quase vazio de medicamentos. Vacinas novas não eram mandadas há meses, apenas promessas, o que nos remete aos dias de hoje e à falta de medicamentos que tem afetado hospitais no trato dos contaminados. R. Em 7 dias a cidade estava um caos, devastada, amedrontada, apavorada, com o aumento dos casos comprovados, de 7 para 12, subindo para 27, avolumando as estatísticas, causando medo, como hoje, quando a cada dia os números crescem assustadoramente, atingindo hoje, 2 de junho,
558 mil casos no Brasil e 31 mil mortos. S. Na vacinação, a enfermeira, funcionária não me toques, indicada politicamente, imunizou as crianças do grupo escolar, a gente da rua principal e das casas ricas, mas na hora dos pobres e dos becos, caiu fora, abandonando o posto, indiferente às suas obrigações. T. O médico empreendia e reclamava pelas medidas de limpeza e higienização, a desinfecção das mãos com álcool, isolamento em casa, lavar o corpo todo com álcool ao voltar da rua e da vacinação e evitar o toque, o que aproxima os procedimentos hoje recomendados pelos especialistas. Eram necessários novos auxiliares capazes e dispostos para vacinar. E na falta deles, na ausência do Estado, até chegarem, Tereza Batista, reagindo à situação, saiu a campo junto ao vigia. Situação similar à nossa hoje, quando tem-se carência de material para os atendimentos e pessoal para atuar na linha de frente e que apontam a ausência do Estado. V. Como enfermeira voluntária, Tereza Batista e o vigia, que não abandonou o serviço por vergonha dela, cuidaram dos doentes com o novo estoque de vacinas que chegou, o que não aconteceu com o prometido reforço de pessoas. Foram de casa em casa, isolando enfermos no lazareto para evitar a propagação, limpando e furando feridas, higienizando espaços de isolamento higienizando com água e criolina. Lazareto que podemos associar aos centros de acolhimento e de isolamento de diagnosticados com a Covid de hoje. Consoante Delimou, na Europa, se a flecha da peste atingia uma pessoa, ou ela se encerrava em sua casa, ou era enviada às pressas a algum lazareto fora dos muros da cidade, como era o de Buquim, a mais de 1 quilômetro do centro. Por lá, na Europa, no auge das epidemias, acampamentos improvisados e arranjados às pressas ficavam cheios de agonizantes. W. Viu o povo coisas assombrosas naqueles dias. O médico e diretor do posto de saúde fugir, a bexiga de canudo hemorrágica alastrar, a ação coletiva do batalhão de prostitutas, que unindo forças realizou a vacinação por todo o campo, os bexiguentos a andar nas estradas e ruas, postos fora das fazendas, a morrer nos caminhos e na busca do lazareto, o povo fugindo e abandonando as casas com medo do contágio, sem destino, o arruado deserto. Viu Tereza e seu batalhão no cemitério e no lazareto, por caminhos abrindo sepulturas rasas para os pobres e os enterrando. X. Viu ainda a curandeira da cidade não ter pausa nem descanso, a rezar aflitos, livrando-os de pegar doenças, curando alguns já contagiados, não todos. Viu também o pai de santo, que não cessou de bater os atabaques e de tirar cantigas para o baluía. Viu o velho Omulu, montado em Tereza Batista, expulsando a bexiga e vencendo a peste. Ypsilon. Viu, por fim, o término do surto epidêmico, com o povo voltando às casas, às comemorações e júbilos, no terreiro para o Mulu e na matriz para São Roque e São Lázaro. Z. Mas se Tereza partiu rumo ao mar, onde descarregaria a morte, o narrador cético, com a propagada erradicação da varíola para sempre do sertão, expressando o medo do retorno, deixava uma pergunta no ar. Se a bexiga que saíra voando apenas aguardasse nova vez de voltar, onde encontrar outra Tereza para comandar a peleja? No entanto, ao que tudo indica, a bexiga não voltou. E em 73, a Organização Mundial de Saúde certificou oficialmente a erradicação da varíola no Brasil. Situação mais confortante, por fim, do que a nossa hoje, quando vemos novos focos de infecções reaparecerem em cidades, mundo afora, que já foram epicentro do surto da Covid, provocando o temor de um ressurgimento mais abrangente da doença, de uma segunda onda no país e no mundo. Assim, essa nossa história não acaba, continua.
É isso, obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Valdeci. Peço desculpa aí pela confusão que fiz com o título da sua fala. Obrigado pela sua contribuição com epidemia em tempos de pandemia, o abecedário da peleja de Teresa Batista com a bexiga negra, aproximação. Agora sim. Obrigado, Valdeci. Obrigado, Radamés. Agora vamos ouvir a Regma Maria dos Santos. Olá, pessoal. Estão me vendo? Uhum. Tá tranquilo? Então, eu vou falar sobre um texto que eu intitulei, né, Feridas Narcísicas em Tempos de Pandemia. Chegou-me aí por uma rede social um meme, né, que defino como uma forma sintética de comunicar, por meio de frases curtas, considerações sobre algum fato vivenciado com grande poder de circulação. É interessante ressaltar, né, que já existe um campo de estudos dos memes, chamado memética, que vem dos estudos da evolução de Richard Dawkins, que é um etólogo e biólogo evolucionista, que criou o termo memes como desdobramento da transmissão de genes culturais. Trata-se, numa adaptação, a transmissão de uma memória por meio de ideias, chavões, modismos, que de forma rápida são direcionadas a grupos específicos. Nesse meme específico, eu li o seguinte enunciado: aquelas pessoas que andavam de nariz empinado, agora andam com ele tapado. Não pude deixar, ao ler essa frase, de me remeter, né, ao evidente sentimento de humilhação e desconforto que a pandemia do Covid-19 tem gerado nas pessoas. A máscara que protege contra a propagação do vírus é também aquela que iguala a todos ao esconder os detalhes do rosto e as suas imperfeições ou perfeições. Ela esconde também os gestos e a comunicação de empáfia, nojo, descrença, sorriso e outras formas de expressar os sentimentos. Esse tipo de pensamento, divulgado pelo senso comum, ele remete-nos diretamente à formulação do Freud em relação ao pensamento narcísico. Não há dúvidas de que o Freud, ao denominar a psicanálise como a ciência do inconsciente, ele abriu a possibilidade para que o método da escuta fosse constituindo-se como teoria e prática. A sua teoria rompe com o paradigma médico em relação ao sofrimento psíquico. A fala, ela se torna o meio pelo qual o paciente se liga a ideias recalcadas que provocam seu sofrimento. Por isso, creio que devemos falar e ser ouvidos. Partindo dessas considerações gerais, que enunciam a importância do inconsciente na teoria freudiana, eu proponho abordar um aspecto que me chama atenção na percepção do Freud em relação ao descentramento do homem, ou o que denomina de feridas narcísicas da humanidade. O narcisismo ele pode ser definido como um transtorno e baseia-se no mito grego no qual Narciso apaixona-se por sua própria imagem refletida na água e não consegue jamais realizar o desejo de alcançá-la. Em geral, o narcisista é uma pessoa considerada egoísta e solitária. Já em relação a essa ferida narcísica da humanidade, Freud amplia o seu conceito considerando que existem 3 momentos históricos em que essa ferida foi produzida. A primeira delas ocorre no século XV, quando Copérnico rompe com a teoria geocêntrica, ao dizer que a Terra girava em torno do Sol. Suas ideias foram uma afronta à Igreja e também ao pensamento filosófico e científico de até então. Essa teoria heliocêntrica, ela tira o homem de seu lugar, a Terra, do centro do universo, e impõe outras formas de percepção da sua pequenez. Um dos aspectos interessantes ao se observar é que o Copérnico não apenas observava as estrelas, mas também exercia a medicina, assim como Freud.
A segunda ferida narcísica exposta por Freud refere-se à teoria da evolução, defendida por Darwin no século XIX. Em suas pesquisas, esse biólogo e também cientista constrói, por meio da observação e outros métodos de análise, a teoria da evolução das espécies. Mais uma vez, observa-se o descentramento do homem. O homem, tal qual como conhecido, é visto agora como resultado de um processo de seleção natural. Ele é apenas um animal, entre outros, classificado como uma espécie vinda de outras em evolução. Com essa teoria, cai por terra a concepção de que o homem tem origem divina e foi criado à imagem e semelhança de Deus. É importante ressaltar que o Freud localiza a própria psicanálise como uma terceira ferida narcísica. Em sua construção conceitual do inconsciente, Freud põe em questão o princípio de que exista uma consciência que se ajusta aos desejos. Para ele, a consciência é uma pequena parte de um inconsciente encoberto e profundo. Isso leva a formular a máxima de que o homem não é senhor nem em sua própria casa. Então, podemos pensar no que há de comum entre esses três formuladores dessas três feridas narcísicas, né? O Copérnico, Darwin e o Freud. Ambos são cientistas, pesquisadores, exploram o micro e o macro de forma relacional. Tomam aí a experiência científica como ponto de partida para justificar as suas descobertas e inquietações e formular aí as suas teses. E vão ser perseguidos, questionados, intolerados, assim como cientistas, médicos, profissionais da saúde o são hoje em dia. Porque hoje recusa-se a ideia de que algo praticamente invisível possa colocar o homem de joelhos e o matar, numa escala ascendente, boa parte da espécie. Nesses tempos de pandemia, é interessante retomar essas reflexões, porque, novamente, há uma tendência de negar todo o esforço empreendido por esses três pesquisadores, das estrelas, das pequenas criaturas, dos seres vivos, em nome do retorno das medievais concepções de terra plana, do homem como centro do universo, do questionamento da ciência como espaço de reflexão e da construção do conhecimento. Por que ainda é necessário refletir sobre isso? Distantes há mais de 5 séculos de Copérnico e há mais de 100 anos de Darwin e de Freud, o conhecimento produzido por eles ainda não foi amplamente divulgado ou compreendido pela sociedade. E com isso podemos, sob certos aspectos, concordar com o filósofo Slavoj Žižek, que ao retomar o pensamento de Freud, o associa aos avanços da ciência. Nessa linha de pensamento, o Žižek chama atenção para o que considera ser uma quarta ferida narcísica relacionada ao desenvolvimento da informática. Para Žižek, o homem contemporâneo tem a ilusão de que controla os dispositivos eletrônicos que utiliza, assim como se acreditava na ideia de que a Terra era o centro do universo, o homem é a espécie divina que era a imagem e semelhança de Deus e que a consciência era a guia para as nossas ações. Se essa hipótese apontada por ele for considerada razoável, podemos compreender por que as pessoas agora, munidas por um celular e alguns apps, projetam suas idiosincrasias e reconhecem seus traumas, preconceitos, em simples frases viralizadas por meio desses gadgets. Teorias muito complexas e densamente construídas por variados métodos científicos são postas em questão e descartadas em segundos, como nos memes a que nos referimos no início desse texto. Os perigos do que hoje chamamos negacionismo não esconde apenas um desejo narcísico de permanecer no paraíso, mas também se projeta em atitudes de autodestruição do indivíduo e das espécies. Em 2020, é comum ouvir que não houve extermínio dos judeus, que a Terra é plana, que as vacinas não devem ser tomadas. Centenas de milhares de sites, blogs, páginas de internet divulgam com fartura essas teorias e influenciam pessoas.
as fazem acreditar e agir de maneira quase suicida, como podemos comprovar em inúmeras matérias de jornais ao relatar as histórias de mortes por Covid. Diante disso, só podemos dizer que é preciso cuidar das feridas, tratá-las com os recursos que temos, desde a educação formal à divulgação de possíveis caminhos a esse fim. Falar zilhões de vezes a mesma cantilena, para talvez ser escutado por alguns. O esforço de compreensão do homem passa por sua interpretação e a interpretação dos seus desejos, por mais mórbidos que possam parecer. Por isso, falemos sobre o tema, amplifiquemos nossas vozes por esses novos meios, que não dominamos, mas que podem ser usados por nós. Obrigada aí a todos pela atenção. Muito obrigado, Regma. Foi maravilhoso ouvi-los mais uma vez. Muito bom. Na primeira vez, a gente foi caloroso, porque tinha muitos ouvintes e fizeram bastante perguntas e comentários. E agora foi muito bom, mas infelizmente, né, é uma regravação e não temos essa possibilidade. Mas você que está vendo o vídeo agora, no YouTube, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, que depois os professores poderão responder. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até o nosso próximo encontro do Depois do Verbo. Boa noite a todos e todas. E todas. Todos, todas, todos. Boa noite, pessoal, e só reafirmando aí o convite, né, a fala do Radamés, as pessoas que quiserem comentar o vídeo, deixar questões, a gente vai responder aí no próprio vídeo que será disponibilizado no YouTube, tá bom? Obrigada a todos.